Verdade. Você sabe, Fabíola, que existe uma fronteira muito tênue entre ser audacioso e ser estúpido. Esse grupo que agrediu Alexandre de Moraes e o filho dele no aeroporto de Roma cruzou a linha e caiu no Código Penal. Esse episódio reforça a percepção de que a fragilidade de um Bolsonaro, agora inelegível, não pode e não deve ser confundida com a debilidade do bolsonarismo. A despeito da crescente exposição dos pés de barro do mito, a raiva difundida pelo Bolsonaro continua inspirando uma base eleitoral de fanáticos. E, ao migrar das redes sociais para o mundo real, a insensatez bolsonarista ela aumenta na proporção direta do potencial econômico dos agressores e a valentia diminui à medida que a polícia chega. Aproximou-se a polícia, a valentia vai diminuindo. O Alexandre de Moraes disse à Polícia Federal que foi agredido e mencionou três pessoas. O empresário, né, o Roberto Mantovani Filho, a mulher dele, a Andréia Munarão, e o genro do casal, que é um corretor de imóveis chamado Alexandre Zanata. Nessa versão, a Andréia chamou o ministro de bandido, comunista, comprado, e o marido dela teria dado até um tapa no rosto do filho do Alexandre de Moraes, que também se chama Alexandre. E essa agressão física danificou, inclusive, os óculos do filho do ministro. O genro, já depois, a Polícia Federal diz que não ofendeu ninguém. E o casal soltou uma nota por meio de um advogado, e essa nota sustenta que eles foram confundidos com outras pessoas, que houve ali uma confusão interpretativa, e essa confusão teria descambado para uma discussão entre a Andréia e dois acompanhantes do Alexandre de Moraes. Nesse lufa-lufa, diz o advogado, o Roberto Montavani teria entrado em cena para conter os ânimos do jovem agressor contra a sua mulher. Eles não dão nome ao jovem agressor, mas fica subentendido, Fabiola, que eles estão sustentando que o filho do Alexandre de Moraes é que agrediu a Andréia, obrigando o seu marido a intervir e a versão não casa, uma versão não casa com a outra. O Ministério da Justiça já requisitou as imagens do circuito de câmeras do aeroporto de Roma. Essas filmagens devem chegar ao Brasil antes do final da semana. E aí, confirmando-se a agressão, Fabiola, é imperioso punir essas pessoas que imaginam que podem sair ofendendo autoridades no exterior, aqui, seja onde for. E, simultaneamente, é muito importante que o Alexandre de Moraes também acenda a luz dos processos que ele está conduzindo e que são estrelados pelo Bolsonaro. A impunidade do Bolsonaro estimula os seus seguidores a adotar esse comportamento de vale tudo, imaginando que também eles ficarão impunes. Olha, eu não diria que mudou o discurso, mudou a forma de fazer o discurso, né? Porque a mensagem é basicamente a mesma, aquela que nós já vimos há alguns meses, quando ele justamente colocou que a questão armamentista, que basicamente as potências ocidentais estariam contribuindo para a perpetuação da guerra, aquilo tudo deixou os europeus extremamente irritados, muita gente indignada na Europa em relação ao posicionamento, aquela fala específica do presidente Lula. Hoje, eu diria, no coração da Europa, na capital da Europa, em Bruxelas, num evento justamente promovido pelos europeus, ele evitou a palavra Europa, ele evitou a palavra Ocidente, ele evitou o termo justamente que se refere aí à aliança militar da OTAN, mas a mensagem foi a mesma, a mensagem de que justamente a guerra atrapalha no que se refere à questão social e apontando aí para uma corrida armamentista. E olha, Fabiola, os dados confirmam que existe uma corrida armamentista. Vamos só colocar aí em perspectiva. No último ano, basicamente, o que os institutos de pesquisa mostram é que mais de 2 trilhões de dólares foram gastos em armas no mundo. E, claro, empurrado em grande parte por conta da guerra na Ucrânia. 2 trilhões de dólares em armas, para você ter uma ideia, é um recorde. Então, sim,
Há uma corrida armamentista no mundo, ninguém nega isso. Agora, o que o presidente Lula fez, isso tudo foi, obviamente, em Bruxelas, foi fazer esse alerta sem colocar culpados, sem fazer referências específicas. Mas, obviamente, para bom entendedor, meia palavra basta. É possível abrir novamente um caso que foi encerrado, ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, teve mudança de depoimento, agora ela volta e diz que sofreu ameaça e por isso fez essa mudança no depoimento, fez a retirada da queixa. Como é que fica juridicamente esse caso, professor Mairovitch? Vamos separar. Ela está apontando um crime novo, ameaça, tá? Um crime novo, depois de tudo o que aconteceu. Então, ameaça. Então, isso tem que ser apurado? Evidentemente que sim. Não é relação familiar, é um crime que viola a ordem pública, crime de ameaça. Esse é um ponto. Agora, com relação ao processo que o Supremo, que primeiro Toffoli engavetou um tempão, segundo, que foi um julgamento de 5 votos a 3. 5 votos a 3. O que acontece? O Supremo decidiu, e a questão está encerrada. Por que está encerrada? Normalmente, se alguém é condenado e aparece um fato novo, cabe revisão criminal, tá? Em favor daquele que foi condenado, que foi acusado e condenado. Agora, cabe revisão criminal em favor do Estado por um fato posterior, não cabe revisão criminal, só cabe revisão criminal a favor do réu. No caso, era o Lira. Em outra hipótese, não. Então, esse caso do 5-3 do Supremo está morto e sepultado sob o aspecto criminal. O fato outro da ameaça, esse tem que ser, evidentemente, apurado, verificado. Então, quer dizer, é um Ficou novo claro? crime, é um novo crime e pode ser aberta uma nova investigação a respeito disso, né? Agora, aquele Sim, episódio, ameaça. ameaça. É uma situação bem complexa, né, Josias? Aí a gente tem uma ex-mulher acusando ele de tudo. Ela falou que retirou por ameaça, mas que ele realmente a estuprou, a agrediu, ameaçou de morte. São ameaças fortíssimas. Qual?